no verso 7, que diz assim: ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Deus, ele faz dos seus anjos ventos, quer dizer, e ele diz aqui no verso 14, não são todos eles, os anjos, espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Olha bem, as pessoas falam muito do anjo da guarda, né? Até pintaram quadros aí do anjinho da guarda, anjinho das crianças. Não é nada disso. Os anjos são criaturas com poder, e grande poder. Só para ter uma ideia, o anjo entrou na prisão, abriu todas as portas da prisão e tirou Pedro de lá, tirou Paulo de lá. Então, um anjo só com uma espada matou 185 mil soldados de Israel numa noite. Então, olha bem o poder de um anjo. E aqui, o que a Bíblia está dizendo? Que os anjos estão a serviço, né? São ministradores, enviados por quem? Por Deus. A serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Quando você fala a palavra de Deus, quando você profere a palavra de Deus na terra, é Deus falando na terra, através da sua boca. Então, quando você ora, falando a palavra de Deus, Deus manda anjos para executar a palavra. Os anjos estão a seu serviço, estão para trabalho daqueles que hão de herdar a salvação. Quer dizer, nem todos vão herdar a salvação, porque embora avisados da veracidade do Evangelho, não dão crédito ao Evangelho, se perdem aí em pensamentos próprios, em criando deuses imaginários, ou criando um próprio Deus imaginário, mas sem atentar para as palavras das Escrituras. A Bíblia diz: errais, o meu povo está sendo destruído por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então, quando oramos, nós liberamos anjos, nós enviamos anjos. Olha bem, porque você fala algo aqui, você ora aqui e as coisas acontecem a milhares de distância, ou em todas as distâncias, né? Porque ele faz dos anjos dentro. Você está orando, intercedendo por pessoas, Deus está enviando anjos. E os anjos, eles são obedientes à palavra de Deus. Eles obedecem à palavra de Deus. E Jesus falou que as palavras que eu vos tenho dito, né, são espírito e são vida. Olha bem, cada palavra, ela tem um espírito, ela tem um anjo. É isso que ele quis falar. Então, quando você fala, quando você libera a palavra está enviando anjos para executar a palavra de Deus. Os anjos executam a palavra de Deus. Agora, é o Espírito Santo, a palavra é do Espírito, né? O autor intelectual da Bíblia é o Espírito Santo. E ele distribui aos anjos os seus afazeres. O que cada anjo tem que fazer segundo a palavra daqueles que vão herdar a salvação.
Porque o que vai herdar a salvação é aquele que crê na palavra de Deus. Então ele sabe que a palavra de Deus é incontestável, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Por isso oramos, falamos, profetizamos, liberamos palavras. Quando liberamos palavra, eu te abençoo em nome de Jesus, está abençoado. Isso é tão forte, o poder da palavra, porque a palavra coloca em movimento o exército do céu. Então nós temos que ter o maior critério, o maior cuidado em liberar palavras. Nós podemos liberar palavras construtivas, mas também destrutivas. Então, a palavra de Deus é a palavra do reino de Deus. E ele quer que o céu, que a terra seja igual ao céu. E quando você pronuncia a palavra, quando você libera a palavra, os anjos vêm executar o que diz a palavra. E ele faz dos seus anjos ventos, numa velocidade de relâmpago, uma velocidade de vento, envia um anjo para executar a sua oração, o seu pedido. Você coloca em movimento o exército do céu. Então, mas isto é um critério, é uma prerrogativa daqueles que vão herdar a salvação. Aqueles que não vão herdar a salvação, eles não colocam anjos em movimento, porque o anjo não está a serviço dele, porque ele não crê na palavra de Deus. Olha bem, ele pode crer em religiões, em filosofias, em ideologias, em doutrinas várias, mas ele não crê na palavra. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque para ter fé, primeiro você crê, e depois você executa a palavra, você libera a palavra. E é tão forte isso que Jesus falou: de toda palavra frívola que sair da sua boca, disso o Senhor te pedirá conta. Olha bem, então não podemos ter palavras gratuitas, palavras irresponsáveis da nossa boca. Na nossa boca tem poder de vida ou de morte. Quando você libera a palavra de Deus, que a palavra de Deus gera o quê? Gera vida. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, se você ora para uma pessoa liberando a palavra de Deus que está enferma, Deus manda anjos para curar, Deus manda anjos para auxiliar, Deus manda anjos para abrir caminhos, para executar aquela palavra que você fala, porque você é herdeiro das coisas de Deus. Ele fala: tudo que é do meu Pai é meu, e eu vos tenho dado, e vocês são herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Então, não são todos espíritos ministradores? Quer dizer, por que o anjo foi até a prisão de Pedro e soltou, abriu os portões, tirou os grilhões dos pés, das mãos dele e o guiou, passando por sentinelas, e as sentinelas não viram Pedro? E ele chegou ao portão principal, o portão abriu, e ele ficou tão extasiado com aquilo que ele pensou que era uma visão, e o anjo caminha junto com ele, e ele, a certa altura, o anjo se aparta dele, e ele então cai em si. Falou: Deus mandou o anjo. Por que Deus mandou o anjo? A Bíblia é muito clara, porque a Bíblia diz: porque havia incessante oração da igreja em favor de Pedro. Olha aí, é isso que a sua oração faz. Agora, como eu vou colocar anjos em movimento se eu não creio na palavra? Como eu vou colocar anjos em movimento
se eu não creio na oração? A oração você está liberando anjos. E se você libera anjos, anjos são também guerreiros. Tem os anjos de guerra, que eles destroem o poder do mal, o poder do maligno. Então, você é capaz, como herdeiro da salvação, interferir no mundo espiritual, né, que vai ter repercussão no mundo natural. O anjo vai agir, os anjos vão agir no mundo espiritual, provocando uma mudança no mundo natural. Então, mas a pessoa não crê em anjos, então não tem como liberar anjos, porque é por crer, é por crer. Você não crê? Eu não creio, mas isso não vai deixar de existir, isso não vai deixar de ser verdade. Então, por isso que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nada que sai da boca de Jesus é mentira. Ele não é mentiroso. Tudo você deve considerar a palavra dele. E ele confirma toda a Bíblia. Ele confirma toda ela. Então saiba que a tua palavra liberada, conforme a palavra de Deus, os anjos vão entrar em movimento. E você não deve retirar a palavra. A palavra, depois de liberada, como você retira? Só se você anular, só se você cancelar. Mas a Bíblia diz que quem faz assim não receberá coisa alguma. É como a onda do mar que vai e volta, tem ânimo dobre. Esse não receberá coisa alguma. E quando você libera, o anjo vai entrar em movimento e ele se apresenta. Ele se apresenta, você não vê, são invisíveis. Invisíveis. Se você é de Deus, você crê, você há de crer no invisível. É o Deus invisível, mas real. Ele tem exército. E há dois tipos de exército espiritual. Há o exército de Satanás, que são os demônios, cujo ministério vem matar, roubar e destruir. Tudo que eles trabalham são para destruição, são para morte, são para roubar. Agora, Jesus veio dar vida e vida com abundância. A palavra dele gera vida. Os anjos trabalham pela vida e os anjos também guerreiam. Eles guerreiam anulando e cancelando as obras malignas das trevas do reino de Satanás. Então há uma guerra invisível. Há uma guerra invisível. Você precisa ter essa noção. Então, essa é uma palavra mais forte, né? Porque a Bíblia diz: leite-vos dei de beber, porque não sois capazes de suportar alimento sólido. Mas nós estamos passando aqui um alimento sólido, porque eu não estou falando com principiantes, com neófitos, mas aquele que atenta para as coisas espirituais. Então você precisa saber da realidade espiritual. Orar, para que orar? Orar, fala com Deus, Deus envia um anjo, Senhor, envia um anjo lá, e o anjo vai. Para quê? Para executar coisas perversas ou más? Não, para executar o que a palavra de Deus fala. Ele vai trabalhar a favor daquele que vai herdar a salvação. Ele é o Espírito ministrador que está a teu serviço. Ele está a serviço nosso. Agora, ele só vai ficar a seu serviço se você se submeteu à soberania de Jesus. Jesus passa a ser o teu Senhor. Então você vai ter as prerrogativas de Deus, do mundo espiritual,
Porque ao falar em o nome de Jesus, o Espírito de Deus coloca os anjos ao teu serviço. E você precisa saber disso, você precisa ter noção disso, e você precisa trabalhar com isso, precisa saber que isto é de uma realidade incontestável. Eu não creio. Se você não crê, você não tem parte. Você não tem parte com Deus. Você não tem parte com as coisas espirituais. Da mesma forma, há os obreiros das trevas. Eles trabalham com o espírito que matam, roubam e destroem. E nesse meio há esse tipo de espírito das trevas. Eles se transvestem em anjo de luz. Está tudo escrito. Ele veio para enganar, para matar, roubar e destruir. Ele tenta, ele engana, então ele engana as pessoas. Agora, você só não vai ser enganado se você estiver o quê? Adstrito com a palavra de Deus. A palavra de Deus é um mapa espiritual, mostra como o mundo espiritual funciona. E você tendo acesso ao mundo espiritual, você causa mudanças no mundo natural, por ação do mundo espiritual, por ação de anjos. Então, e Deus vem, não é? Para executar a sua vontade. A sua vontade está expressa na sua palavra. Então, aquele que a seus anjos faz vento, e aos seus ministros labaredas de fogo. Labaredas de fogo porque o Espírito Santo ele não veio, ali nas 120 pessoas que oravam, persistiam em oração em Jerusalém. Eles não vieram como línguas de fogo repartida. Então, o símbolo do Espírito Santo é fogo. É fogo. Então, nós temos fogo do Espírito Santo. É o fogo que queima e que não consome, né? Então, o Espírito Santo, simbologia dele é fogo. Então, aos seus ministros faz o quê? Labaredas de fogo. O que é isso? Que estão cheios do Espírito Santo, estão cheios da palavra de Deus, estão convictos da veracidade do Evangelho, da realidade, da verdade do Evangelho. Esses são labaredas de fogo, estão o que? Acesos, estão operosos, estão vibrantes do Espírito. É isso que está dizendo aqui, faz dos seus ministros labaredas de fogo. Então, o ministro cheio do Espírito Santo, ele tem anjos a seu serviço, e ele libera esses anjos pelas palavras que ele profere, pelas declarações que ele fala, e esses anjos vão executar a vontade de Deus, a palavra de Deus, proferida pelo ministro de Deus, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Seja você quem vai herdar a salvação. Submeta-se ao senhorio de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Receba graça, receba entendimento, compreensão, em nome de Jesus, e seja aquele que trabalha a favor do reino de Deus, em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo, seja labareda de fogo, em nome de Jesus, e que os anjos venham a trabalhar a teu favor e a favor daqueles sobre os quais você ministrar a palavra de Deus, em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.